Os Luas Superiores são os Onis mais poderosos da história de Demon Slayer, sendo recrutados exclusivamente pelo Muzan para fazerem parte do seu grupo de elite. Eles foram recrutados ao longo de várias eras, se passando centenas de anos. Você quer saber como cada um deles foi recrutado e em que ordem eles entraram para os Luas Superiores? Então fica aí, que é sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Os Luas Superiores são divididos em 6 postos, indo de 1 a 6, e quanto menor o número, maior a sua força. Cada um deles teve um recrutamento diferente e entrou em uma época diferente, tendo Onis que já estão no seu posto há mais de 400 anos. E galera, eu peço que você deixe a sua respiração do like no vídeo, porque assim você me mostra que está gostando desse conteúdo, e eu faço ainda mais vídeos assim para você. E também ative a sua respiração da inscrição com o sininho ativado, porque estando inscrito, você nunca perde nenhum vídeo, e ainda vai receber todos eles. Mas então, agora vamos para os Luas Superiores. Os Luas Superiores são uma organização dos seres mais fortes entre os Onis, estando abaixo apenas do próprio Rei Oni, o Muzan Kibutsuji. Cada um deles recebeu uma grande quantidade de sangue do Muzan, maior do que qualquer outro Oni, aumentando muito seu poder. Esse rank é dividido em 6 posições, onde o Oni que ocupa o rank 6 é o mais fraco, enquanto o Oni que ocupa o rank 1 é o mais poderoso. E todos eles possuem o número do seu rank em um olho e escrito Lua Superior no outro. A organização dos Luas Superiores começou há muito tempo atrás, ainda na era Heian do antigo Japão, entre os anos 794 ao 1185. Nessa época, um garoto nasceu muito fraco e frágil e foi diagnosticado com uma doença que o mataria aos 20 anos. Então ele cresceu com muita dificuldade, sem conseguir fazer nem tarefas básicas comuns por causa de sua fragilidade, apenas indo em direção à morte. Esse era o Muzan Kibutsuji. Vendo isso, um bom médico decidiu ajudar e começou a preparar um tratamento, feito de um medicamento especial, a lírio da aranha azul, para tentar de alguma forma curar a sua doença. Mas o tratamento não estava tendo resultados, e com um acesso de raiva, o Muzan acabou matando o médico. Pouco tempo depois, o tratamento finalmente começou a fazer efeito, e o Muzan não era mais fraco e frágil. Agora, ele possuía um corpo forte e saudável. Porém, pelo tratamento não ter sido terminado, alguns efeitos colaterais começaram a acontecer com o seu corpo. O primeiro foi que agora ele necessitava de sangue humano para sobreviver, e que ele não conseguia mais andar sob a luz do sol. O Muzan não se importava em ingerir sangue humano, mas não conseguir sair no sol era algo que o incomodava muito, então ele decidiu dar o seu sangue para outros humanos, transformando eles em Onis. Então o Muzan decidiu criar uma classificação especial para os Onis mais poderosos e dar para eles a missão de encontrar a lírio da aranha azul, para que ele pudesse terminar o seu tratamento e voltar a andar sob a luz do sol. E então, esse grupo de 6 Onis ele chamou de Luas Superiores. Esse grupo de Onis foi mudando ao longo do tempo. Conforme algum Oni perdia para caçadores de Onis, outro tomava sua posição, e assim continuou por vários séculos. O primeiro Oni que temos que fez parte desse grupo é o Kokushibo, que nasceu na Era Sengoku, entre os anos 1467 a 1573. O Kokushibo, antes de se tornar um Oni, se chamava Mishikatsu Tsugikuni. Ele possuía um irmão gêmeo chamado Iorichi Tsugikuni, e ele vinha de uma família de espadachins, onde a força e a disciplina estava acima de qualquer coisa. Desde pequeno, Mishikatsu foi criado como herdeiro da família e treinava todos os dias para se tornar um espadachim poderoso. Pelo seu irmão ter nascido com uma estranha marca na testa, ele não era bem visto pelo seu pai,
que achava que aquela marca era algum tipo de maldição. E por isso seu pai só estava esperando ele atingir a idade de 10 anos para mandá-lo para o templo. Mas tudo isso mudou quando Yorite mostrou ter habilidades incríveis como espadachim. Mesmo sem nunca antes ter tocado em uma espada, ele conseguiu acertar vários golpes em um dos homens do seu pai. Então Yorite ficou com medo de que por isso o seu pai mudasse os seus planos, deixando ele como novo sucessor da família e mandando seu irmão Michikatsu para o templo no seu lugar. Então por isso ele decidiu ir embora, antes que o seu pai pudesse fazer qualquer coisa. A partir daí, o Michikatsu começou a sentir uma inveja e um ódio muito grande do seu irmão, e queria ser tão forte quanto ele. Mas vários anos se passaram, e essa inveja aparentemente tinha passado, com o Michikatsu se tornando um grande espadachim e construindo uma família. Mas essa inveja e ódio voltou ainda mais forte do que antes, quando ele se encontra outra vez com o seu irmão, que agora era um caçador de Oni poderoso. Então, vendo isso, ele largou tudo, seus amigos, sua família, e foi treinar com Yorite para ficar mais forte. Porém, não importava o quanto ele treinava, ele nunca chegava nem perto da força do Yorite. E isso começou a deixar o Michikatsu frustrado, e fez ele começar a ir atrás de poder, não importava de qual maneira. Nessa busca desenfreada por poder, ele se encontrou com Muzan Kibutsuji, que o persuadiu e o transformou em um Oni, mudando seu nome para Kokushibo. O Kokushibo ficou tão poderoso que em pouco tempo conseguiu pegar o posto de Lua Superior 1. Bom, a partir daqui todos os outros Luas Superiores entraram por meio de batalhas de sangue. A batalha de sangue é uma disputa até a morte para tomar a posição de uma lua. Por exemplo, se um Oni desafiar o Lua Superior 6 e vencer, ele passará a ser o novo dono daquela posição. Porém, se ele perder, ele morre. Como os Luas Superiores já estavam completos, os próximos Onis teriam que pegar esses cargos por meio de batalha de sangue. E fora o Kokushibo, os outros Luas Superiores não foram confirmados em que ordem eles se tornaram Luas Superiores, mas com base em algumas informações do passado dos personagens e em costumes da época, dá para descobrir a ordem em que cada um entrou para os Luas Superiores. E o próximo que se tornou um Lua foi o Gyoko. O Gyoko viveu na época Managi, a era Edo do antigo Japão, entre os anos 1603 ao 1867. Ele morava nos arredores de uma vila de pescadores perto da costa e era odiado por todos por sempre coletar carcaças de peixes e também por fazer outras coisas estranhas. Ele perdeu seus pais muito cedo. Eles saíram para pescar e nunca mais voltaram. E mais tarde seus corpos afogados foram encontrados gravemente danificados. Então, os aldeões mantiveram distâncias do Gyoko, pensando que ele havia enlouquecido. Mas, na verdade, o Gyoko ficou fascinado pela beleza dos corpos afogados dos seus pais. Algum tempo depois, o Gyoko acabou matando uma criança da aldeia que veio provocá-lo e enfiou o corpo da criança em uma jarra. Então, com raiva, os pais da criança foram atrás dele e o acertaram com um garfo de pesca de 2 pontas e deixaram ele para morrer lá. Meio-dia já tinha se passado e ele ainda estava vivo, agonizando no chão, até que o Muzan Kibutsuji passou por ali e com pena transformou o Gyoko em um Oni. O Gyoko então começou a atacar pessoas apenas para apreciar seus corpos sem vida e ficava mais forte quanto mais se alimentava, até que ele se tornou o Lua Superior 5. O Gyoko já é um Oni há bastante tempo, já que ele é a principal fonte de renda do Muzan com seus potes que ele cria, e seus potes possuem uma arte que é muito vista na época antiga do Japão. Então, após o Gyoko, o próximo Oni recrutado pelo Muzan foi o Hantengo.
Quando humano, o Hantengo era conhecido por ter cometido muitos crimes horríveis. Ele roubou e matou inúmeras pessoas inocentes em várias vilas e cidades. E mesmo fazendo tudo isso, ele afirmava que era inocente. Ele dizia que não cometeu os crimes, que na verdade suas mãos eram as únicas culpadas por suas ações. Com o tempo ele foi capturado por um magistrado de alto escalão e condenado à morte por decapitação, apesar de estar sempre dizendo que ele não era o culpado. Enquanto estava preso e aguardando sua execução, ele foi abordado pelo Muzan, que se ofereceu para ajudá-lo depois de ter pena da sua situação. O Muzan então lhe deu um pouco de seu sangue, o transformando em um Oni. A época em que o Hantengo viveu não foi especificada, mas com base no tipo de execução por decapitação que ele foi sentenciado, ele viveu na Era Edo, entre os anos 1603 a 1867. A pena por decapitação já existia muito antes disso, mas era para crimes mais leves, como roubos e assaltos. Antes de Edo, a pena por tirar a vida de uma pessoa eram métodos de execuções severos, que envolviam torturas. Foi só após Edo que esses métodos foram abolidos, e a decapitação ficou como pena máxima. E agora o próximo Lua Superior recrutado pelo Muzan foi o Akaza. O Akaza, antes de se tornar um Oni, se chamava Hakuji e vivia com seu pai doente em uma favela. Para pagar por remédios do seu pai, o Hakuji roubava carteiras das pessoas e foi pego 3 vezes por isso. Em cada uma das vezes que ele foi preso, ele foi espancado e marcado com uma tatuagem. Então o pai do Hakuji, vendo que o seu filho só estava roubando por ele, tirou a sua própria vida, para que o seu filho não virasse um criminoso, deixando o Hakuji sozinho. Com as suas tatuagens criminosas e sem casa para onde voltar, o Hakuji acabou sendo banido da favela. Então, devastado pela perda do seu pai e enfurecido com a sociedade em que vivia, onde ele não podia pagar os remédios de seu pai, o Hakuji começou a brigar com todo mundo que ele encontrava, até que um dia ele se encontra com Keizo, o dono de um dojo. Quando o Hakuji foi brigar com Keizo, ele perdeu facilmente, e com pena do garoto, o Keizo decide levar ele para sua casa para treiná-lo e para que ele pudesse cuidar da sua filha, a Koyuki. Um dia, enquanto o Hakuji e o Keizo voltavam para casa, eles descobrem que o filho de um dojo rival forçou a Koyuki a sair de casa e a deixou lá fora sozinha. Então, enfurecidos, eles foram até o dojo rival e espancaram vários alunos. Com isso, o mestre do dojo se desculpou pela grosseria do seu filho e deixou eles irem em paz. Com o tempo, o Hakuji começou a ter um respeito e uma admiração muito grande pelo Keizo, e também começou a se apaixonar pela Koyuki, tanto que os dois até iriam se casar. Mas quando o herdeiro do dojo rival ouviu sobre o casamento, ele imediatamente tentou lutar contra o Hakuji, mas perdeu facilmente. Então, enquanto o Hakuji estava visitando o túmulo do seu pai, o herdeiro do dojo envenenou o poço que o Keizo e a Koyuki bebiam água, e os dois acabaram morrendo envenenados. Então, assim que o Hakuji soube disso, enfurecido, ele foi até o dojo rival e matou todos os 67 membros do dojo com as próprias mãos, batendo tanto neles até o ponto em que seus cadáveres não eram mais reconhecíveis. Este incidente chamou a atenção do Muzan, por ser um ato tão horrível, então ele decidiu fazer do Hakuji um dos 12 luas. Como o Hakuji não tinha nada mais para proteger e tendo perdido sua vontade de viver, aceitou e se tornou o Oni Akaza. O Akaza foi outro que não teve a sua época em que ele viveu especificada, porém, a punição de marcar os criminosos com tatuagens é uma prática do final do período Edo do Japão, que foi entre 1603 até 1867. Essa lei de fazer uma tatuagem no braço para cada delito começou no ano de 1745 e só foi abolida em 1872, na era Meiji do Antigo Japão. Após o Akaza, o próximo que se tornou um Lua Superior foi o Doma.
Há mais de um século atrás, o Doma nasceu como uma criança com características extraordinárias. Seus olhos cor de arco-íris e seus cabelos claros levaram as pessoas a considerá-lo especial e acreditar que ele poderia se comunicar com os deuses. Seus pais então o colocaram como chefe de um culto que eles formaram, que ficou conhecido como o Culto da Fé do Paraíso. Quando ele ainda era criança, sua mãe teve um colapso mental e acabou atacando seu pai até a morte, por ter vários casos com outras seguidoras do culto, e logo após isso, ela tirou a própria vida se envenenando. No entanto, apesar dessa série de eventos acontecendo bem na frente dele, o Doma só se sentiu incomodado com a bagunça e o cheiro de sangue. Ele não sentiu nada pelos seus pais. Então o Doma cresceu e ele percebeu que não sentia nenhum tipo de emoção. Ele não sentia nada. E quando ele tinha 20 anos, ele se encontrou com Muzan, que vendo seu caso especial, o transformou em um Oni. E pouco tempo depois, o Doma se tornou o Lua Superior 6, e mais tarde ainda, ele chegou no posto de Lua Superior 2. A época em que o Doma se tornou um Oni também não foi especificada na história, mas na reunião dos Luas Superiores, após a derrota da Daki do Gyutaro, o Doma diz que se tornou um Oni bem depois do Akaza. Mas, como foi dito pelo Hantengo, faz 100 anos que o rank dos Luas Superiores não mudam, com a história atual de Demon Slayer se passando na era Taisho, que é entre 1912 e 1926, o Doma se tornou um Oni antes de 1826, no fim da era Edo, provavelmente perto do ano 1800. Já agora, os próximos Onis que se tornaram um Lua Superior são a Daki e o Gyutaro. A Daki e o Gyutaro nasceram na pobreza dentro da classe mais baixa do distrito do entretenimento. Sua mãe muitas vezes batia e até tentava tirar a vida dos dois, já que ela era muito pobre para alimentá-los, mas um tempo depois ela acabou falecendo por uma doença. Ao longo da infância do Gyutaro, ele era evitado por sua aparência e a sua falta de higiene, mas quando a sua irmã nasceu, ele ganhou um sentimento de orgulho e começou a agir como seu coletor dentro do distrito. Depois que a Daki completou 13 anos, enquanto o Gyutaro voltava para casa, ele encontra sua irmã amarrada e queimada até quase a morte, e deixada para morrer em uma vala porque ela cegou o olho de um samurai com um grampo de cabelo. Imediatamente o Gyutaro pulou na vala e começou a entrar em pânico. Em lágrimas, ele gritava segurando a sua irmã, enquanto ele abraçava sua irmã toda queimada. O mesmo samurai que ela tinha cegado apareceu atrás do Gyutaro e tentou matá-lo também. Mas antes que o samurai pudesse acabar com ele, o Gyutaro consegue pular da vala e tirar a vida do samurai com a sua foice. Apesar de estar ferido, o Gyutaro carregou o corpo quase sem vida de sua irmã por todo o distrito em busca de ajuda, mas acabou sendo atingido pela dura e cruel verdade de que simplesmente não havia ninguém que os ajudaria, não importa onde ele fosse. Até que ele finalmente sucumbiu à exaustão. Tanto ele quanto sua irmã estavam à beira da morte. Mas antes do fim, eles foram encontrados pelo então Lua Superior 6, o Doma, que estava procurando jovens para devorar. O Doma então oferece para ajudá-los, transformando eles em Onis. E alguns anos depois, eles se tornaram os novos Lua Superior 6. Como foi o Doma quem os transformou, acho que está bem claro que eles se tornaram Onis depois do Doma. E a lógica dele é a mesma do Doma. Como faziam 100 anos que o rank não mudava, a Daki e o Gyutaro viveram no fim da era Edo, antes do ano de 1826. Mas agora o próximo Oni a se juntar aos Luas Superiores foi a Nakimi. No passado, a Nakimi era uma música amadora de Biwa, que lutava para conseguir dinheiro, mas o seu marido era viciado em jogos de azar e acabou desperdiçando todos seus ganhos e economias nos jogos. Uma noite ela estava programada para tocar sua biwa, mas descobriu que seu marido roubou seu vestido de apresentação e o jogou fora. Então, enfurecida, a Nakimi atacou seu marido usando um martelo.
martelo, e pouco depois de matá-lo, ela percebeu que já era quase a hora marcada, e ela foi forçada a usar um vestido desgastado e esfarrapado. E assim que ela começou a apresentar com a sua sensação traumática de matar alguém pela primeira vez, ainda em sua mente, suas mãos tremiam de nervosismo enquanto ela tocava sua biwa. Mas, surpreendentemente, o som vindo da biwa enquanto a Nakimi tocava era tão bonito que o seu público adorou sua performance. Tanto seus clientes quanto o dono do palco ficaram satisfeitos com o resultado inesperado e a Nakimi foi bem paga. Desde então, a Nakimi desenvolveu um hábito perturbador de atacar as pessoas antes de se apresentar para grandes audiências. E toda vez que ela tocava sua biwa após matar alguém, sua performance era incrível. Porém, durante um dia, por ter uma apresentação marcada, ela escolheu alguém para atacar, mas o alvo dessa vez foi o Muzan Kibutsuji. O Muzan ficou impressionado com as habilidades de busca da Nakimi, então ele poupou sua vida e se ofereceu para torná-la um Oni. A Nakimi aceitou sua oferta e se tornou um Oni, se tornando uma das principais servas do Muzan. Porém, ela só se tornou uma lua superior depois da derrota do Hantengo, com ela agora assumindo o posto de lua superior 4. A época em que a Nakimi se tornou uma Oni também não foi falado na história, mas artistas de biwa era um costume muito comum no começo do período Meiji, entre os anos 1868 e 1912. E o último Oni a se juntar aos luas superiores foi o Kaigaku. O Kaigaku era um órfão e um ladrão que tinha que comer restos e roubar para sobreviver. Ele vivia em um templo junto com outros órfãos, mas depois que ele foi pego pelas outras crianças por roubar dinheiro do templo, ele fugiu à noite e se encontrou com o Oni. Então, para ter sua vida poupada, ele deixou o Oni entrar no templo. Logo depois disso, ele foi levado pelo Jigoro, um ex-hashira aposentado, junto com Zenitsu, para aprender a respiração do trovão e se tornar um caçador de Oni. O Kaigaku então ficou determinado a se tornar o sucessor do Jigoro e o novo hashira do trovão. Então um dia, enquanto andava por uma vila, o Kaigaku teve a infeliz sorte de se encontrar com o Lua Superior 1, o Kokushibo, e ao ver seu imenso poder, ele se ajoelhou e se rendeu para salvar a sua própria pele. O Kokushibo então o poupa e dá o seu sangue para que ele possa se tornar um Oni. E imediatamente após se transformar, o Kaigaku ocupa o posto de Lua Superior 6 por este posto estar vazio. O Kaigaku foi o último Oni a se tornar um Lua Superior. Ele se tornou ainda no tempo original da história principal, entre os anos 1912 e 1926. Bom galera, essa é a ordem em que os Onis entraram para os Luas Superiores, e comenta aqui para me saber o que você achou de como cada um deles foi recrutado. Eu espero demais que você tenha gostado do vídeo, e se você gostou, eu só peço que você deixe o seu like, porque isso é uma ajuda muito grande para mim. E também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você nunca vai perder nenhum vídeo. Vejam também os vídeos que estão passando pela tela, que eu aposto que você vai gostar. Muito obrigado por ter assistido até aqui, até a próxima e fui!